Fala galera, meu nome é Daniel, sou analista de investimentos da Capitalizo. Hoje nós vamos falar sobre a JBS, uma das maiores processadoras de proteína animal do mundo. Antes gostaríamos de pedir para quem gostar desse vídeo para dar um like, compartilhar com seus amigos e, se possível, se inscreva em nosso canal. Então, em relação à empresa, ela iniciou suas atividades em 1953 em Anápolis, no estado de Goiás, e veio a ser constituída, a Friboi no caso, somente em 1998. Ela realizou sua expansão desde a década de 70 até os tempos atuais através de aquisições, incluindo plantas de abate, e veio abrir o capital na Bolsa de Valores em 2007. Então, a partir do momento em que a empresa realizou a venda de ações na Bolsa, em 2007, ela começou a ampliar aqui as suas atividades. Ela já tinha atividades na Argentina e no Brasil e passou a comprar ativos principalmente nos Estados Unidos e na Austrália, entre outras regiões, como no caso na Europa, ali na Bélgica. Então, a parte da JBS Brasil realiza processamento de bovinos e possui também unidades de couro. Possui também no Brasil a marca Seara, que também foi uma aquisição aqui da JBS, que realiza processamento de aves e suínos principalmente. E tem a divisão também que é a da JBS USA, que é a principal divisão aqui da JBS no consolidado, que realiza processamento de aves, bovinos, suínos e controla as operações ao redor do mundo, incluindo Estados Unidos, Austrália, Canadá, entre outras regiões. Aqui tem uma lista das regiões que a divisão JBS USA controla. Então, em relação a alguns números, são 230 unidades diretamente relacionadas à produção de carnes. Considerando todo o consolidado, são mais de 400 unidades, mas somente a produção de carnes aqui, então, conta com 230 unidades. A empresa tem 235 mil colaboradores a nível mundial, tem uma capacidade produtiva de 80 mil bovinos, 14 milhões de aves e também 115 mil suínos por dia, aqui no que diz respeito a abate. Tem 30 centros de distribuição no Brasil e possui também centros de distribuição nos Estados Unidos e em outros países e também escritórios comerciais ao redor do mundo. Tem aqui uma capacidade de confinamento de 1 milhão de cabeças de gado nos Estados Unidos e na Austrália por ano e atua em 22 países. Tem um PL hoje, a relação do preço de mercado das ações sobre o lucro acumulado em 12 meses, de 20,96, um valor de mercado ali em torno de 77 bilhões de reais. Pontos positivos: o primeiro é a diversificação geográfica. A empresa possui plataformas em diversos países, principalmente nos Estados Unidos. Então, com essa diversificação geográfica, a empresa consegue evitar riscos, mitigar riscos relacionados a barreiras comerciais e também restrições sanitárias, como é o caso quando acontece algum surto de doença. Então, com a diversificação geográfica, a empresa consegue mitigar os principais riscos relacionados ao comércio internacional, no que diz respeito aqui a exportações. Aumento de exportações para a China. Recentemente a gente viu uma queda no rebanho suíno na China e também em países do leste europeu, muito em função aqui da gripe suína africana, que afetou então o rebanho em diversos países, principalmente na China, o que fez elevar as exportações. O Brasil tem agora uma variação de 2 dígitos, comparando os primeiros 9 meses de 2019 com o mesmo período de 2018, a gente vai ver isso num gráfico mais à frente, contribuindo aqui para os resultados da empresa. Já teve um impacto positivo na divisão da Seara e também tem, em menor grau, nas exportações da divisão da JBS no Brasil. É um ponto positivo, com variação positiva então nas exportações de aves e também de carne bovina. Inclusive, recentemente a gente viu as ações de frigoríficos, de empresas do setor de frigoríficos, as ações dessas empresas entregando ganhos relevantes aqui na Bolsa nos últimos tempos, muito relacionado então a essa notícia aqui, que já vem de algum tempo, inclusive agora com algumas unidades produtoras sendo liberadas para exportar para a China. Então, várias notícias positivas aqui para o setor recentemente. Perspectiva de redução na alavancagem. A empresa vem numa batida forte, principalmente nos Estados Unidos, aproveitando
a alta demanda e também o ciclo de gado no Brasil positiva. Tem essa questão importante aqui do aumento das exportações para a China. Então a empresa vem com um fluxo de caixa livre positivo, o fluxo de caixa operacional supera as atividades de investimento e sobra caixa então para pagar a dívida, que era em torno ali de 50 bilhões de reais e caiu ali para em torno de 46. A alavancagem financeira, que era alta em torno de 3,5 vezes na relação dívida líquida e EBITDA, caindo para 2,8 e com perspectiva de chegar a 2,5 vezes até o final de 2019, muito em função dessa questão do fluxo de caixa livre, né, as operações superando a necessidade de investimento, e também a empresa queimou um pouco de caixa aqui para pagar parte da sua dívida, realizando também um alongamento, hoje em torno de 5% da dívida, somente 5% é de curto prazo. Economias de escala, uma empresa então de grande porte, segunda maior produtora de proteína animal do mundo, então com a posição de mercado que a empresa tem, ela tem capacidade de absorver custos fixos, tem também poder de barganha com fornecedores e com esse porte elevado realmente ela consegue reduzir essa questão da sua alavancagem operacional. Quinto ponto positivo e último, baixa proporção de dívida de curto prazo, como eu falei, ali em torno de 5 a 6% da dívida, do total da dívida é vencível agora em 2019. A maior parte das suas obrigações de curto prazo diz respeito a pagamentos com fornecedores ali em torno de 13 bilhões de reais. Pontos negativos, investigações em curso. A empresa tem diversos procedimentos administrativos na CVM. Um deles é aquela que diz respeito a negociações de dólar após algumas notícias na época, lá em 2017. Então, também existem investigações referentes a inside trading. Existe também possibilidade de multa no Departamento de Justiça nos Estados Unidos. E agora, nos últimos dias também, veio a notícia de que o Senado americano pediu investigação referente à compra de ativos no país. Então, diversas investigações em curso que podem afetar aqui os resultados da empresa e também a reputação. Risco de tarifas e barreiras sanitárias, aqui um fator de risco de todo o setor, medidas protecionistas e também doenças que podem afetar os produtos, aqui no caso bovinos, suínos e também aves. Então são riscos referentes não somente à empresa, mas também de todo o setor. E por último, o risco de recessão nos Estados Unidos. Temos aqui o país com dados econômicos discrepantes, né? Alguns indicam que o país vem entrando em recessão, outros... Então, na verdade, os dados econômicos dos Estados Unidos ainda não demonstram uma tendência, mas realmente os fatores de produção já estão altamente utilizados, temos uma taxa de desemprego bem reduzida e existe esse risco de recessão, que é um fator de risco aqui, até porque mais da metade das receitas da JBS são auferidas com a divisão nos Estados Unidos. Até esse é o próximo assunto aqui. A gente pode ver que 51% da receita oferida nos últimos 12 meses, até o final do segundo trimestre de 2019, foi oferida então nos Estados Unidos. Segundo maior mercado, Ásia, né, principalmente China, mas também Japão e Coreia do Sul. E terceiro lugar, então, o Brasil com 13%. Aqui o crescimento das exportações, principalmente para a China, né? A gente pode ver uma variação de 24% crescimento das exportações, com aquele fator que eu mencionei, que diz respeito à queda do rebanho suíno na China, fazendo então aumentar a demanda por produtos brasileiros também. Aqui no quadro ao lado eu trouxe alguns dados sobre as exportações dos primeiros 9 meses de 2019, com destaque então para as vendas de carne de frango e carne bovina. Tem outros pontos aqui positivos também, que não diz respeito ao setor de atuação da JBS. Então, indicadores, importante mencionar que a empresa ainda tem algum problema de solvência para longo prazo, até porque a dívida bruta sobre o capital próprio dos sócios aqui, existe então um percentual muito elevado ainda de dívida sobre patrimônio líquido. A empresa com resultado operacional melhorou a cobertura de dívida, né, que é EBITDA sobre a despesa financeira. Ela
elevou bastante aqui a sua rentabilidade com resultados recentes, tem aumento nas exportações, melhora no preço médio de produtos, todas as unidades de negócio da empresa vêm apresentando resultados positivos. Tem um fator aqui importante de ser mencionado, que é a queda na liquidez corrente, principalmente porque a empresa realizou aqui alguns movimentos para esticar a sua dívida e reduzir a sua dívida como um todo, né? Teve uma queima de caixa aqui, como a gente pode ver, passando de 13 bilhões para 6 bilhões, um aumento na conta de fornecedores. Então, de uma forma geral, a liquidez corrente caiu um pouco, mas ainda dentro do aceitável, está adequada até, com a liquidez seca, né? Considerando somente caixa e recebíveis de clientes, somente essa parte do ativo circulante é suficiente para cobrir 94% do passivo de curto prazo. Então, indicadores de liquidez adequados. Ponto negativo aqui para indicadores de solvência no que diz respeito à estrutura de capital, que considera mais aqui a capacidade de pagamento de dívida para longo prazo, caixa das atividades operacionais, né, a caixa gerado nas atividades operacionais bem superior à necessidade de investimentos, sobrando então caixa aqui para realizar pagamento de dívida, reduzindo aqui, como eu falei, a alavancagem financeira nos últimos tempos, tanto a utilização de caixa livre como o caixa que a empresa possuía e as aplicações financeiras aqui no que diz respeito a disponibilidades. Rendimento das ações, 307% desde a abertura de capital contra 125% do Ibovespa. A empresa, lembrando, abriu capital em 2007. Agora, então, no ano, 151%, né, uma esticada forte, agora principalmente depois da notícia referente à gripe suína na China, né, já com uma projeção para o crescimento na demanda por produtos brasileiros aqui, então, até também por produtos produzidos pela empresa na Austrália e também nos Estados Unidos, até porque essas regiões a empresa também exporta produtos para a China, Japão e Coreia do Sul, mas é importante então mencionar essa esticada aqui no valor das ações. Ainda temos somente o resultado do segundo trimestre de 2019, com destaque positivo, então, para as receitas da Seara no mercado interno e principalmente no mercado externo. Temos aumento de volume em todas as unidades e também melhora no preço em todas as unidades. Só caiu um pouco o volume aqui na Seara no mercado interno, porque a empresa resolveu focar mais nas exportações, até porque, pela questão aqui da gripe suína na China, principalmente, aumento de 13,6% nas despesas com vendas, compensando parcialmente o aumento das receitas. Outro ponto aqui, aumento de depreciação e amortização, já contando com o efeito de normas contábeis referente a arrendamento operacional, né, IFRS 16. Melhora, então, de 85,2% no resultado financeiro, com grande contribuição da menor variação cambial sobre a dívida, 97% da dívida da empresa em dólar, tá certo? Então aqui eu trouxe os gráficos para ficar mais visível, para ver que a empresa então já vem aqui saindo de um quadro de prejuízo para lucro, fazendo então aumentar também a rentabilidade. A gente viu que o ROI passou de 2% para 12%, considerando o lucro de 12 meses, tá certo? Na JBS nós não temos nenhuma recomendação de longo prazo, temos outros ativos dentro do setor com recomendações de curto e médio prazo, então para aproveitar essas oportunidades referentes a exportações, principalmente para a China, nós estamos posicionados no setor de frigoríficos somente com posições de curto e médio prazo. No longo prazo não temos nenhuma recomendação no setor e também não temos, tanto no curto, médio e longo prazo, recomendações na JBS, tá certo? Então, só falar um pouco sobre a Capitalizo. Nós somos uma empresa de análise e recomendação de investimentos. Temos produtos voltados para títulos de renda fixa, fundos de investimento. Temos o Invista em Ações, que utiliza análise fundamentalista para recomendações de longo prazo. Temos o Carteiras Capitalizo, que engloba esses 3 planos em um só. Temos o Full Trader, que utiliza análise técnica e gráfica para recomendações de curto prazo. E o Capitalizo Completo, que engloba todos os planos em um só. Quem quiser conferir nosso trabalho, basta chegar em conteúdos grátis. Lá embaixo vai ter relatórios grátis. Você vai ser direcionado a essa página. Caso queira, por exemplo, baixar o relatório da CEMIG, basta preencher seu nome, e-mail, celular, chega lá embaixo e baixar relatório. Caso você queira participar da nossa lista de transmissão do WhatsApp, basta chegar na descrição desse vídeo, clicar nesse link aqui, meu WhatsApp,
você vai ser direcionado para essa página que dirá aqui o passo a passo para receber as nossas mensagens, tá certo? Então, em relação a JBS é isso. Até o próximo vídeo e um abraço.